Eu não gosto do clima de festa. Não gosto, acho que a cegueira que atinge lá, atinge nós também. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Tem uma multidão que não está aqui, que precisa ser conquistado. Certo? Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. O partido do povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. Eu sempre votei no PT, independente de quem esteja. Eu sou PT. E na eleição que foi passada, do Bolsonaro com o Lula, como teve aquele episódio com o Lula, eu não votei em ninguém, porque eu achei um absurdo o que fizeram, então eu não votei em ninguém. Se o Lula tivesse, seria meu voto nele. E nessa eleição agora tem o título, sim, e vou votar no Lula e na chave dele. Prenderam ele, porque se ele tivesse, ele ia ganhar. Ele ia ganhar. Então, fizeram o quê? Armaram a arapuca para ele, prenderam ele, nisso prenderam até a mulher de desgosto, tudo. E deu por causa de quê? Por causa de uma política que é podre. Que a política para mim é podre. Não é uma política correta. Sempre tem a tramóia em cima de outros. Sempre quer um ganhar e o outro perder em cima de outro. Eu acho que política tem que melhorar. Tem que melhorar. Muito ainda. Que está muito bagunçada. Entendeu? Sim, eu tenho título de eleitor. Eu tirei esse ano. Acho que foi em maio. Sim, pretendo, até porque não adianta eu falar um monte de coisa e chegar na hora de votar, né, de mostrar, de tentar a mudança e eu votar nulo ou não votar. Eu não tenho assim em mente ainda em quem eu vou votar para todos os cargos, para tudo que vai ser disputado. Mas assim, acho que o principal que todo mundo quer saber, que todo mundo pensa, né, no que vai fazer desde o começo do ano, seria na votação para presidente. E sim, eu vou votar no Lula, não nego, mas não é porque eu concorde 100% com o que ele fala e está pregando, mas sim porque eu não quero o Bolsonaro de novo, mais 4 anos. Tenho título de eleitor aqui de São Paulo. Eu votei sim da outra vez, votei no Haddad, preferi votar nele, né? Porque o Lula não estava disponível, então eu votei no Haddad. E pretendo votar novamente, e agora o Lula vai estar disponível, é nele que eu vou votar. Eu tenho o título de eleitor. Eu votei. Nas eleições, as últimas eu votei. Eu não costumo votar em ninguém, mas aí, a última eleição que teve para presidente, eu votei no Bolsonaro primeiro. Na primeira votação eu votei no Bolsonaro. Depois o Samuel ficou pedindo para mim não votar mais, aí eu já não votei. Votei só no primeiro turno. Mas agora eu vou votar. Não, eu não tenho título de eleitor. Então, eu não tenho título de eleitor porque eu nunca tive vontade de votar, de querer votar. Então acaba que pra mim foi um negócio que não era tão necessário. Preferi pagar as multas, vou preferir pagar as multas, né? Então, não é um foco meu. Então, título de eleitor eu ainda não possuo. Eu vou correr atrás disso o mais rápido possível, porém eu não possuo porque eu não tenho não sinto precisão de votar. Eu vou atrás disso o mais rápido possível, porque é uma coisa que, querendo ou não, o voto dos jovens é uma coisa que pode influenciar muito aí, entendeu? No Brasil. Não tenho título e não tenho título ainda por falta da minha reservista. Mas eu vou retirar, acho que mês que vem, mas também não pretendo votar. Vou pagar a multa, justificar somente. Não tenho título de eleitor, mano. E eu não tive tempo, mano, de tirar, tá ligado? Até me RG. Não consegui tirar ainda. Mano, por mim, tanto faz ter o título de eleitor, tá ligado? Porque acho que qualquer pessoa que a gente votar vai fazer merda. Esse ano eu não vou votar também, esse ano, porque não consegui tirar o título. Conforme que eu já expliquei também, referente lá pra você, conversas pessoais lá do acontecido, né? Que tive que procurar candidato
daqui da área aqui para saber sobre o título do eleitor. Também preciso para trampo, né? Que nem eu já falei para você que já fui até registrado em empresa sem título, né? Dificuldade para nós. Então, é isso aí. Vamos para cima. Ano que vem nós vai tirar e só na próxima nós vai votar, mas a opinião não vai mudar, vai ser a mesma. Na outra política do 4 anos atrás, nós estava preso, nós votou lá, não, você não votava ainda, né, Feijão? Podia votar, mas eu não era obrigado, porque eu tinha 16. Ah, então, é que ele chegou novão, tá ligado? Porque a 1 já é pra quem já tem 17, já é terceira internação, quarta, tá ligado? Eu já votei lá, tá ligado? Só que, mano, eu não entendia de política nada, tá ligado? Votei nulo. E eu nem procurei saber, tá ligado? Como que era. Até que quando eu cheguei na faculdade, não foi nada planejado. Foi tipo um desespero, por quê? Porque a falta de oportunidade antes de entrar na faculdade era muito maior, tá ligado? Aí hoje melhorou muita coisa. E como melhorou muita coisa, eu não fiquei me dedicando tanto àquilo, me prendendo naquilo ali. Porque como eu vi uma visão, tipo, abriu de tantas coisas que eu vi que eu podia mudar de vida bem melhor. E tinha bastante oportunidade. Por mais falta de oportunidade que tenha, mas tem bastante oportunidade também que eu consegui me identificar com muitas outras coisas. Então, nas últimas eleições eu votei, mas por falta de comunicação, de não ter muito... Não, eu mesmo não foi nem questão de falta, foi questão que eu mesmo nunca procurei ter contato com essas coisas de política, e eu votei nulo mesmo, porque eu não via melhora nenhuma no país, porque sempre vivi isso daí, então eu não conseguia ver melhora. Porém, nos dias de hoje, eu já acho que meu voto faz muita diferença, não só o meu, mas como o de muita gente, e esse ano agora, essas últimas eleições, eu já vou procurar votar sim. Então, esse ano eu pretendo votar sim, mas ainda não tenho objetivo nenhum de quem seja a pessoa certa, mas eu vou procurar votar. Eu tenho título de eleitor, mas porém nunca votei na minha vida. Eu entendo um pouco de política, mas eu sou um cara tipo experiente, tipo já vivi muita coisa, já vivi bastante, muita coisa. Não que meu voto não ia fazer diferença, ou se ia fazer alguma diferença, mas eu nunca tive interesse em votar, porque eu vejo tipo que nada melhorou. Não que eu não seja um cara esperançoso, que eu tenho experiência assim, que as coisas podem melhorar para a nossa nação, mas eu nunca votei por que eu nunca votei tipo, pra mim ia ser só um problema a mais na minha cabeça, um pensamento ruim que eu ia ficar pensando se aquela pessoa, aquele político ali que eu votei, se ele tivesse lá, tipo, sem cumprir o que ele prometeu pra nossa comunidade, pra nosso povo, pra nossa gente. Eu acho que ia ser só um problema pra minha cabeça mesmo, de pensar, poxa, voltei ali, mas não teve nenhum retorno ali do que eu pensava, das promessas dele. Então, só por isso mesmo. Se eu pretendo votar esse ano, não. Eu tenho mais coisa para pensar, mais coisa para me preocupar. Tô junto com o povo. Tipo, tenho a esperança que a melhoria vai vir, que o nosso país vai se organizar. Mas eu votar, tipo, não tô com isso na cabeça, não tô nessa vontade. Não tô, tipo, nessa decisão de estar votando, não. Tenho título de eleitor, já votei duas vezes, não, uma vez. Esse ano eu não sei se eu vou votar. Na verdade eu não posso votar em branco e votar em nulo, porque automaticamente quando eu voto em branco e voto em nulo, eu tô escolhendo aquele que o pessoal mais vota, tá ligado? Então, tipo assim, eu votei em nulo e em branco, depois eu vou reclamar de quem tá lá. Eu tive a oportunidade de escolher uma pessoa melhor de quem tá lá, tá ligado? Então, esse tem que ser o voto consciente. Quando você vota nulo e branco, você joga o seu direito no lixo. Isso é a minha opinião de quem vota em branco e nulo. Depois você não pode reclamar, você não pode opinar em nada. Você teve seu momento. Eu votei, né? Em 2018 eu votei até no Bolsonaro. Opinião minha, porque, mano, eu já tava cansado do governo PT. E eu acho que a maioria de quem votou nele, eu acho que foi por isso também, tá ligado? O cara chegou com ideias revolucionárias aí e tal, mas a maior ideia dele era de armar, tá ligado? Na verdade, a gente votou no Bolsonaro para desarmar o PT, que já tava enchendo o saco aí, 16 anos. Então eu acho que foi isso. Agora, não sei se eu vou votar nele de novo. Vou pesquisar os candidatos melhores aí, com mais ideias, com mais diferenciais aí para estar ajudando o povo brasileiro. Realmente a gente está precisando bastante. Então a gente tem que fazer esse comprometimento conosco, né, mano? Tipo assim, a gente precisa
olhar para nossa casa, olhar para nossa família e falar assim, pô, vamos ver quem é o candidato que realmente quer ajudar o povo brasileiro, tá ligado? Eu vou votar, esse ano eu vou votar sim. Não sei se eu vou votar no Bolsonaro, acho que até agora não me deu vontade de votar nele, assim, não vejo nenhuma ideia bacana do que ele tá falando. E tem uns candidatos aí que tá chegando agora também, inclusive Pablo Marçal com a ideia aí, mas eu acho que a ideia dele é mais o pessoal ali da direita, ali, que é os ricos, né, que quer, né, tirar algum proveito aí. Então, esse ano eu vou ter que pesquisar bastante, que tá difícil a briga lá, hein. Se eu tenho um título de eleitor? Sim, tenho. Faço questão de todas as votações eu participar, porque eu tenho que expor a minha opinião. Nas eleições de 2018, de 2020, eu participei de todas, tanto primeiro e segundos turnos, só que por uma questão pessoal eu não gostaria de falar quem foram as pessoas que eu votei, que eu acreditei nelas, porque algumas delas me decepcionaram. Esse ano eu pretendo votar sim, e eu ainda estou analisando os melhores candidatos, as melhores propostas, e eu acredito que isso tem que ser levado muito a sério, porque é a minha representação que está lá no Senado, no Congresso, é a minha voz que de repente possa ser escutada nesses lugares. Eu tenho título, votei sim nas duas últimas. No último agora eu votei no Bolsonaro. Não me arrependi. Também não fiquei feliz, né? E pretendo votar, só que eu não vou votar em branco, porque eu acho que o voto é uma coisa tão importante pra gente jogar fora, assim, a única coisa que a gente tem pra usar, é uma ferramenta, mas ainda não decidi em quem eu vou votar. Não decidi ainda, eu ainda tô bem, assim, eu acho que eu tô leiga ainda, na verdade eu tenho que saber mais, porque esse ano eu quero que meu voto seja diferente. Eu coloquei isso na minha cabeça por ver toda essas coisas nas redes sociais, um pouco de idiotice também, né, que traz, assim. Então eu quero fazer um voto diferente esse ano. Eu votei na última vez influenciada. Eu fui influenciada, eu não quero ser influenciada pela forma que eu fui da última vez. Não quero ter um voto pela minha religião, eu quero ter um voto pelo país. Ouvindo muito. Era toda pessoa que eu conheço evangélica, a maioria pelo menos falava, não, tem que ser Bolsonaro, ele vai mudar, vai acontecer, vai fazer, ele é evangélico. E sabe, aquilo foi entrando, eu falei, poxa, eu sou evangélica, né? Eu tenho que estar para esse lado, eu tenho que ver as coisas, né? E eu não fui procurar saber quem era, eu fui influenciada nesse sentido. Eu ouvi, ó, porque ele é evangélico, você é evangélica, vamos votar. E eu vi pessoas que eu confio, assim, muito, né? Que também erram, também, todo mundo erra. Mas que eu confio tanto votar, eu falei, que falam, não, meu voto é Bolsonaro. Então eu falei, eu vou votar, votei. É como eu falei, não me arrependi, mas também não foi uma coisa que eu achei que não fiquei feliz de ter votado. Mas dessa vez não, dessa vez eu vou até o final. Sabe, na semana eu vou decidir em quem eu vou votar, sem deixar que quem eu admiro, uma pessoa que eu admiro vai votar. Se eu perguntar pra você, Thiago, você é uma pessoa muito conhecida, né, e mostra muito entendimento, eu vejo isso. Se eu perguntar pra você, Thiago, quem você vai votar? Não quer dizer que eu vá votar exatamente no que você vai votar, mas você tá me abrindo uma visão, sabe? É mais uma pessoa que eu coloco pra mim saber dela. O que pode ser, como pode ser. Então eu hoje não vou me influenciar dessa forma. Ó, por exemplo, você é uma figura, então uma figura ali conhecida, inteligente, sabe sobre política, estuda sobre isso, eu vou nele. Não, eu vou procurar saber o porquê. Aí quem sabe também me agrada e eu vou nisso. Pra muitos parece que não, mas o meu voto pra mim ele vale ouro. Então, né, pensar mais. E eu acho que a minha religião é uma coisa e os partidos são outra. A minha religião, ela não tá para levantar político. Não, ela tá para salvar vidas, falar o nome de Jesus, o amor dele. E orar pelo país, é o que eu faço, orar para que Deus... Orei por ele quando ele tava aí, às vezes que o pessoal se levantou, as coisas que aconteceram, orei e oro para que Deus coloque alguém que mude o nosso país. Não exatamente um evangélico, mas que seja uma pessoa que tenha um coração temente a Deus, aquebrantado, uma pessoa que enxergue a população com amor. É isso que eu oro ao Senhor. A mulher dele é uma mulher que fala muito bem, ela é uma pessoa que se expressa muito bem. Se ela fosse candidata, eu votaria nela com certeza, porque eu vi uma entrevista dela,
tempo atrás aí, ela fala do amor de Jesus de uma forma diferente. Ela é uma pessoa inteligente. Você vê que é uma pessoa que sabe o que está falando. Uma pessoa muito bem instruída, uma pessoa que tem uma visão. E tá do lado dele, isso é bom. Porque a mulher, ela é que edifica o lar. Então, ela do lado dele é bom. Isso é uma boa coisa, né? Envolvendo o Bolsonaro. Então, eu tenho título de eleitor, mano, e essa história aí foi engraçada. Eu tirei porque eu trampava na empresa lá, era motorista, precisava do título pra registrar. Só tirei por isso. Nunca fiz biometria, nunca votei, e esse ano também não vou votar e é isso. E se eu fosse votar, eu votaria nulo. Não ia votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, nem mais ninguém que tá aí. Porque, como eu falei, todas as ideias que eu tô falando aqui é partindo disso. Pra mim não vai resolver, tá ligado? Aí vai ter gente que vai falar, mas se você não vota, como é que você quer opinar? Ué, por quê? Só quem vota que tem que falar alguma fita? Então, a minha opinião é isso. A gente construiu muita coisa sem a política institucional, então... E as pessoas, teve uma vez eu tava conversando com um cara aí, o cara falou, você precisaria ter uma estátua, né? Pelo que você fez e tal. Eu falei, não. Se o que eu fiz, juntamente com várias outras pessoas, a gente multiplicar isso por uma quantidade muito maior, o que a gente não poderia fazer? Então você vê o poder que a gente tem? Então, não acho que a nossa dependência é da política institucional, tá ligado? Eu tenho título de eleitor, mas só que no momento ele tá cancelado. Eu não tive a oportunidade, né, de poder regularizar, né? E por causa, né, dessa situação eu não vou poder voltar, né? Mas se eu tivesse a oportunidade, pode falar? Eu votaria em branco, né? Que é uma escolha, né? Né? É isso. Vamos lá. A não ser que aparecesse um novo partido, né, para dar uma oportunidade, aí eu votaria, né, que nem tem um aí que tava tava ajudando também a população de baixa renda, eu não lembro o nome dele, né, mas ele acho que ele se elegeu também para, não sei se é para ser presidente, para ser alguma coisa, ou no Moura, né, não sei se, né, eu votaria no Moura, daria novas oportunidades, sabe, Thiago, mudar um pouco, né, pelo amor de Deus. Acho que nós merecemos, né, ter um presidente novo, né, dar uma oportunidade, todo mundo merece. Mas eu não votaria não, nem no Bolsonaro e nem no Lula, porque eu acho que eles já tiveram a chance deles, entendeu? É isso, eles já tiveram a oportunidade. Eu tenho título eleitor, só que eu fui regularizar ele tá bloqueado, não vou conseguir votar nessa eleição, né. O ano passado eu não votei, né? E também porque, tipo assim, eu não senti muita vontade de estar votando, não. E esse ano eu também não sei, eu não saberia se eu ia votar ou não. Eu estou muito em dúvida em quem votaria. Porque eu vejo que, tipo assim, as promessas, eles prometem muitas coisas e não cumprem. Você tá entendendo? Aí até então disseram que se eu não votasse, se eu fosse votar em branco, o meu voto ia para quem estivesse ganhando, né? Aí então eu não ia votar nem um dos dois. Pra nada, nem para governador, nem para nada. Eu tenho título de eleitor, mas ele não é daqui, ele é de Fortaleza, Ceará. Sim, eu votei nas eleições de 2020. 2020 eu votei, mas as de 18 não. Eu não pretendo votar esse ano. Como eu disse, meu título ele não é daqui. E mesmo se eu tivesse regularizado ele, eu não teria votado, porque é uma coisa muito... Não é uma coisa assim que nem a aposta de futebol. É uma coisa que é pra gente. Então, eu prefiro que eles resolvam entre eles. Eu não votaria porque na verdade eu sou contra o sistema, eu não gosto do sistema que a gente vive. Eu tirei o título de eleitor, mês passado, eu acho. Pretendo votar, mas ainda não sei em quem, não sei se vou anular, não sei se vou votar, não sei exatamente o que eu vou fazer ainda. Bom, tenho um título regularizado, tenho um título de eleitor regularizado, tudo certinho. Todos os meus votos anteriormente foram nulos, porque eu não procurava, né, saber mais ou menos quem vai realmente fazer alguma coisa, quem vai deixar de fazer. Então, pra mim não fazia a menor diferença quem vai estar lá no topo ou não. Então, eu sempre votei nulo, mas
Esse ano eu vou procurar fazer diferente, né? Tipo, ver o que realmente se encaixa e vai trazer uma melhoria para nós, né? Eu sempre votei nulo também por causa disso, mano, porque eu sou contra o sistema, tá ligado? Tipo, não vejo muito o que os caras fazem por nós, então digamos assim que eu me sinto oprimido junto, tá ligado? Como a maioria, o povo. Então, acho que é por isso que eu sempre votei nulo. Mas agora eu vou tentar fazer diferente, dentre as medidas que a gente consegue ver, assim, por nós mesmos, né? Sim, eu tenho o título de eleitor desde 2018. Sim, voltei nas eleições de 2018 e 2020, mas por obrigação, porque como eu quero ser professora e trabalhar para a prefeitura, tem que estar com o título de eleitor em dia. Eu pretendo votar esse ano, mas ainda não estudei sobre para quem vou votar. E aí, se por acaso não encontrar nenhuma pessoa na qual eu me identifico para estar votando, aí vai ser em branco mesmo. Eu tenho título de eleitor, mano. Eu na real nem lembro porque o que eu tirei, velho. Eu não lembro se era por algum bagulho de trampo, que eu tava precisando de trampo, e aí precisava ter alguns documentos. Eu acho que foi alguma coisa assim. Eu precisava fazer uns bicos, como eu falei. E aí eu tive que tirar. E eu tava ali pra renovar o RG, eu já tirei também. Só que, sabe, título de eleitor ficou parado, porque eu tô começando a ter um pouco mais dessa mentalidade na política recentemente, que é o ano que eu vou votar agora. Não, nunca votei. Então, eu pretendo, mano, votar esse ano. Só que, eu preciso dar uma pesquisada, tá ligado? Eu acho que tem que ser pesquisado. A gente tá indo muito no pelo, bagulho. Entende? Aí não vira. Eu fiz o meu título de eleitor, acho que com 17 anos, 16, alguma coisa assim. E nunca cheguei a votar em nenhum candidato, porque, como eu falei, eu acho que as pessoas elas precisam ter muito em mente do que elas estão fazendo. Então, tipo assim, não é ir pela maré, tá todo mundo votando nesse cara, eu vou votar nele. Não, você tem que votar em quem te representa. E até hoje, dos meus 17 até os meus 21, eu não vi nenhum candidato que me represente, que represente as causas que eu acho que sejam importantes para a sociedade. Então, todas as vezes eu voto em branco, eu invalido o meu voto, porque eu prefiro, eu não quero ir pela maré, não quero votar em fulano porque Beltrano está votando. Eu prefiro ter alguém que me represente. Enquanto não tiver ninguém para me representar, eu não vou votar em nenhum partido. Sobre a eleição desse ano, eu não pretendo votar, na verdade eu vou votar em branco para invalidar o meu voto, como forma também de protesto sobre o que a gente está vendo aí. Então eu não vou vestir a camisa de nenhum desses lados aí, porque não me representa. Eu tenho o título de eleitor, mas eu tentei tirar o título primeiro e eu percebi que eu precisava do título físico, para depois ter o e-título. Aí eu tirei em maio, se eu não me engano, porque precisava, né, documento para ter emprego. Aí eu tirei, e eu não tirei antes porque eu não sentia vontade de tirar, e porque eu ainda acho uma responsabilidade muito grande, sabe, você votar. Você tem que saber em quem você vai votar, o que essa pessoa vai fazer se ela estiver no governo. E esse ano eu pretendo votar, mas eu pretendo estudar muito para saber em quem que eu vou votar, porque até agora, as pessoas que eu sei, eu não consigo votar porque eu não concordo. Qual é o nome do candidato lá, daquele negão da hora lá? O do Black, eu fiquei pensando nele, mas eu ainda não vi as propostas dele. Não, ele tem uma visão de quebrado, mas eu ainda não vi as propostas dele. Como que é o nome dele mesmo? Léo Pérez. Sim, eu tenho título de eleitor. Atualmente eu tenho título de eleitor. Mantenho ele em dia, então, né, sempre que há eleições ou sempre que eu preciso apresentá-lo, ele está sempre comigo, meu título de eleitor. Eu votei nas eleições de 2020, eu também votei nas eleições de 2018. Esse ano pretendo votar, e esse ano eu pretendo votar no Léo Péricles, porque eu acredito que ele seja um cara que me representa não só no fenótipo, de ser um cara preto, de estar ali na presidência, mas também de intelecto e de construção, entende? De vir pegando e construindo de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu acredito que outras pessoas iguais a mim acreditam, para a gente conseguir, de um certo momento,
colocá-lo realmente na presidência. Se assim, obviamente, como eu não tenho nenhum apego a nenhum presidenciável, se assim ele se manter naquilo que eu e naquilo que outras pessoas que são iguais a mim, no coletivo, né, se mantenha firme, se mantenha ali com poder e dividindo esse poder, dando esse poder para outras pessoas iguais a mim, iguais a você, iguais às pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho título de eleitor, né, e nas últimas eleições eu votei até antes da obrigatoriedade, né, quando eu tinha 16 anos eu quis votar. Pra mim foi muito importante ter essa voz na época, porque decidir o futuro de um país não é fácil, né, a gente tem que participar, a gente tem que ser ativo nisso, a gente tem que ter representatividade de pessoas. Na época eu não lembro muito bem quem eu votei, mas eu estudei bastante as propostas, né? Esse ano eu ainda estou estudando as propostas. Tem um candidato à presidência, Leonardo Péricles, e estou estudando também sobre ele, sobre a história dele. Acredito bastante que ele tem políticas que beneficiem também as classes periféricas, as minorias. Gosto bastante dele. Agora os outros deputados, governadores, eu estou estudando ainda. Eu tenho o título de eleitor e votei nas últimas eleições, mas mais por um medo. Colocava aquele medo, pessoal. Antes eu não era interessado por política. Tipo, sempre tive aquele viés, assim, de tipo... até era interessado, mentira, não é que eu não era interessado. Porque sempre eu fui fã de rap, do Racionais, Trilha, GOG, Sabotagem. Tipo, sempre quis entender o que eles falavam ali nas letras e nessa linhagem. Mas eu não ia a fundo. Só tava ali nas letras, só ouvia a letra e tipo, não ia a fundo. Então eu votava mais o quê? Não era nem por seguir esses caras, a ideologia do que eles falam, era mais por um medo de... Falava que o CRG ia ser cancelado, tal e tal. Aí até 2018 eu não votava mais por isso, né? Agora, a partir de 2018, aliás... eu quis, né? Eu já nessas ideias, daquela ideia, Bolsonaro contra não sei quem, sou não sei quem. Bolsonaro contra o demônio, sou demônio. Mas só que, eu tava nessa linhagem, então... e também pelo que o Bolsonaro falava ali, aí eu vendo pessoas que escutavam rap, falando que ia votar no Bolsonaro, eu falei, nossa, essas pessoas não entenderam as palavras ali. E também tem outra, também que a Dilma teve o impeachment dela, né? E o Aécio Neves também teve, né? Foi perto de ser caçado pela Lava Jato e foi inocentado, tal e tal. Eu já vi que não era a mesma, né? O mesmo peso, a mesma medida. Então eu falei, agora eu preciso, né? Isso aqui já não é mais brincadeira pra mim. Só que é um negócio que vai fazer eu, né, eu tinha essa ideia, né, fazer eu mudar o país, Aí, a partir de 2018, eu votei, né, como ali pra mudar, mas aí, a partir dessas eleições, já tive uma ideia completamente diferente, né, que, ali é importante sim, mas se a gente não tá no dia a dia ali, tentando mudar, também não muda nada, só nas eleições ali. Mas acho importante, né? Tem o título, vou votar, acho importante porque acho que também, além da gente ir na rua, batalhar na rua, também é importante aquele voto mesmo que foi de protesto ali, né? Igual as eleições aqui, que eu não vou votar nos favoritos aí. Então, para presidente eu pretendo votar no Léo Péricles, né? Que fui conhecendo assim, aí fui me inteirando mais, vendo as entrevistas dele e tal. Aí fui gostando e também a primeira coisa que bateu foi o perfil, né? Que ser um cara, gente da gente assim, já bateu. Agora dos outros eu ainda tô analisando, deputado também, vou votar na bancada anticapitalista. Agora os outros eu tô analisando, vendo quem é quem e tal, colhendo opiniões, não que as opiniões façam a minha opinião, mas influencia muito porque são de pessoas respeitadas, né? Então
pessoas que abdicaram de muitas coisas assim que poderia estar lá no alto, abdicaram de coisas para estar ali lutando pela gente. Então, tipo, eu confio muito na opinião de quem eu pego, assim. E tem muitas que eu discordo, mas a grande maioria eu concordo. Então vou ainda filtrar e ver que eu vou votar aí pra, né, governador, deputado, né, esses aí. O que eu acho do voto em branco e nulo, eu não tenho muito aquele conhecimento também, sou meio leiga nessas partes, entendeu? A única coisa que eu sei é que se eu votar em branco ou em nulo, meu voto vai... Eu acredito que em branco vai pra alguém, né? Agora o nulo eu já não sei. O que eu acho do voto nulo e do voto em branco? Então, cara, eu ouvi boatos, não tenho certeza de que os votos nulos e os brancos, eles são direcionados para quem está na frente nas eleições. Não sei se isso é correto, mas eu creio que isso seja verdade. Ele vai ver lá que algum governo está na frente, eu acho que creio que o branco vai automaticamente para quem está na frente. E eu acho que votar em branco não é uma das opções, irmão. Eu acho que deve procurar bem quem deve, tipo, que chega mais próximo do que a gente quer, entendeu? E eu acho que é isso, irmão. Porque votar no branco vai, tipo, sei lá, tá do jeito que tá bom assim. E não é isso que a gente quer melhoria, né, irmão? Mano, o que eu acho dos votos nulo, branco, é um negócio triste. Que nem eu acho que foi anos de luta, assim, pra nós que é negro, tá ligado? Conseguir direito ao voto. Eu falo mais, tipo, eu vou falar dos bagulho mesmo daqui. E eu acho que é isso. A gente batalhou pra ter o voto, mano. E aí a gente tem essa oportunidade de virar o jogo, tá ligado? Só que muita gente nem quer saber, joga... política é tudo ladrão, mano. E aí, não que não seja também, né, mano? Mas aí a gente acaba jogando voto no lixo, né, mano? Tem gente que eu acho que acaba que nem adianta a votação ser obrigatória. Porque a gente não tem incentivo nenhum, mano. A gente é criado desde a base ao quê? A não acreditar na política e a qualquer coisa, qualquer um que vier aí não vai mudar nada. Então a gente já tá acreditado... Mano, a gente não tem incentivo e é isso que eu vejo. Eu votaria em nulo ou branco. Eu sou meio hipócrita, né? Porque na outra vez eu tava falando lá... Só que eu votaria, mano, porque eu não vou conseguir dar meu voto, tipo, pro Lula e nem pro Bolsonaro, mano. Eu não sou incapaz de decidir essa guerra aí, sabe? Eu acho que cada um tem sua decisão, entendeu? Que se tem igual, eu não quis votar, porque eu achei uma palhaçada o que fizeram com o Lula do Bolsonaro. Então eu não votei, eu fiquei com raiva, eu votei nulo em tudo, não votei. Mas se ele tivesse, eu tinha votado. Então esse ano eu vou votar na chave dele, do Lula. Mas eu acho que tem que mudar na política. Tem que melhorar. E quem entrar lá, olhar pro pobre. Porque a pobreza é mais do que os ricos. Entendeu? É mais do que os ricos. Entendeu? Então o que acontece? Aí vai ali, dá uma cesta básica ali, dá umas coisas ali. Agora a eleição agora mesmo, gasolina baixou, tudo abaixou. E depois, quando a eleição acabar, sobe para R$10. O bujão sobe ser para quanto? O pobre vai ter condições de comprar um bujão de gás? Vai ter que comprar uma cesta básica? Não tem. Então, o que acontece? Isso aí eu acho que já é uma chantagista, uma chantagem em cima da população pobre, que é uma maioria do que os ricos, voltar a ganhar voto. Quando ganhar a eleição, sobe tudo. Aí o pobre fica onde? Lá embaixo de novo. Então, nós pobres nunca temos a nada, nós nunca temos poder para nada. Sobre o voto nulo e o voto branco, eu não tenho opinião sobre nada, porque a gente não sabe o que acontece dentro das câmeras lá, né? Então, pra mim, na minha opinião, não muda de nada. Eu jamais ia votar nulo, por causa que eu acho importante a gente saber em quem a gente está colocando lá de linha de frente, né? Eu acho importante o voto, sim, da população. Tem que ter o voto, tem que analisar quem está sendo colocado em linha de frente para representar nós, para representar nossa raça brasileira, a melhor do mundo. Bom, eu acho que o voto nulo ou o voto em branco, por mais que seja... é um direito nosso, eu não querer participar. Só que a partir do momento que eu não participo, eu também não vou poder reclamar. Então, se tal pessoa quer votar em branco, quer votar nulo, tudo bem, não tem problema, é um direito seu. É melhor do que você nem ir votar. Você pelo menos teve o trabalho de ir lá e votar. Agora, passar 1 ano, 2, você reclamar de quem ficou ou de quem entrou,
é um pouco besta. Porque você não teve vontade de realmente participar. É óbvio que em alguns casos isso pode ser até uma exceção, principalmente para pessoas que participam de projetos muito grandes e que expõem opiniões políticas. Essa pessoa ir lá e votar nulo, tudo bem, porque de certa forma ela agregou com o país. Ela foi lá, mudou opiniões, trouxe pessoas que estavam dentro da ignorância, trouxe para a sabedoria, conseguiu ensinar coisas. Então, se essa pessoa chega a votar nulo, a gente já até compreende. Mas o cara que fica 4 anos reclamando disso, daquilo, independentemente do candidato, chega no dia da votação, ele não vai, ele vota branco, aí já é um pouco ridículo da parte dele. Depois querer cobrar de novo e ficar sendo chatão. Sim, votaria. Assim, eu não sou o tipo de pessoa que reclama constantemente da política, eu reclamo de outros assuntos, que podem envolver política, mas em questão de político e assim, dessa parte, eu não sou muito de reclamar. Então, se um ano que vier eu tiver muito desacreditado, não tiver muito apegado a isso, né, me importando muito com isso, pode acontecer sim de eu não querer votar, de eu chegar lá no dia e votar nulo. Acredito eu que as pessoas que votam ou em branco ou nulo não têm uma opção, não conhece alguém de confiança, né, para estar sendo elegido, que fala? Para estar sendo eleito. Então aí fica para um dos dois, porque não mostra, né, a quantidade de pessoas em branco e tudo. Então, voto nulo e voto em branco é duas coisas que eu não sou a favor. Porque você votando nulo, você meio que vai estar dando votos para quem tá na liderança. É isso, né? Quando você vota nulo, o voto vai para quem tá na liderança, né? É que isso é o que eu ouvo falar mais da boca dos outros, porque eu não sou aprofundado nesses negócios, entendeu? Qual que é a pergunta mesmo? Voto nulo, né? O voto em branco é uma coisa que eu realmente não sou a favor, porque o seu voto poderia, assim, eleger, colocar como eleito um presidente bom. Se você estudar mais, desempenhar mais, em ver um presidente que passe uma confiança, e em vez de você votar nulo, você votar naquele presidente e ele fazer a diferença, o seu voto vai estar fazendo a diferença, entendeu? O voto que você vai votar em branco pode estar fazendo a diferença do Brasil, que é uma coisa muito importante, é o que a gente está precisando. Eu votaria nulo na hipótese de, tipo assim, eu me vejo num caminho que não tem saída. Não confio nesse presidente, não confio naquele presidente. Então eu vou votar nulo porque não adianta eu votar em um que eu sei que não vai mudar nada no Brasil e votar no outro que eu também sei que não vai mudar nada no Brasil. Então eu votaria nulo se não tivesse caminho, não tivesse escapatória, entendeu? Eu acho que as pessoas que votam nulo e votam em branco, eles se isentam de participar. Isso não é legal, porque a gente quer uma melhoria, a gente quer que as coisas que a gente precisa que sejam melhoradas aconteçam. Então, através desse voto nulo que as pessoas têm, elas se omitem a sua opinião, né? Omitem o que elas acham, omitem participar. Eu não acho certo as pessoas votarem nulo. É se isentar, sabe, de participar. Se isentar de, por exemplo, tirar uma pessoa ruim do poder. Se isentar de participar no geral. Pra mim, não é coerente com... Se a gente quer melhor, a gente tem que participar. Se a gente quer que as coisas deem certo, a gente tem que participar. Tem que se empenhar, tem que estudar sobre os governadores, sobre os presidentes, sobre as pessoas que podem, né, fazer diferença aí no nosso dia a dia, né? Eu acredito que o voto nulo não seja interessante, muito menos o voto em branco. Assim como eu acredito que o voto nem tinha que ser obrigatório, por exemplo. O voto, na real, é para você definir em quem você acredita que seja o melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você tem uma visão subjetiva de tem que apenas me agradar, você se pega nas suas próprias tradições. Você se pega nas suas próprias contradições. Porque você, por muitas vezes, não vai gostar de uma pessoa, porque aquela pessoa não define em nada aquilo que você acredita. Mas aquela pessoa que define as coisas que você acredita, fere muitas outras pessoas. Inúmeras outras. E fere, machuca. E faz de tudo para com que isso aconteça, para com que esse ferimento não pare de sangrar.
com o voto não obrigatório, o voto nulo não faz sentido. Porque se o voto não é obrigatório, o voto nulo perde o seu poder. Então eu não voto se eu for votar nulo. Entende? Eu acho que uma coisa está ligada à outra. A obrigatoriedade do voto está ligado totalmente ao voto nulo. Que é quem não quer votar, que é quem tanto faz. E que na verdade não deveria ser tanto faz, porque a política se faz comigo, com você e com aquele que tanto faz, com aquela pessoa que não tá, que ela deveria ter o mínimo de discernimento, o que também não fez parte da cultura do Brasil, da estruturação do Brasil, ter esse envolvimento com a política, que é interessante. Voto nulo em branco, na minha opinião, não sei muito, mas acredito que toda pessoa que vai votar, todo cidadão, tem que pesquisar sobre o político, quais são as propostas dele. Então, sobre o voto nulo, é já por isso que eu não voto, nem nulo, nem nada, porque eu não sei qual vai ser o resultado, não sei no que vai ajudar ou no que não vai ajudar. A minha opinião sobre o voto nulo, eu mesmo não recomendaria e nem faço isso. Eu acho o voto nulo em branco um pecado, um desperdício. Você sair da sua casa para votar nulo, para votar branco, uma coisa que é um direito teu votar. Antes eu achava que era o voto, quando você votava nulo ou em branco, você dava esse voto para quem estava ganhando. Tem muito isso, né? As pessoas pensam isso. E agora descobrindo que não, que simplesmente é nulo e é branco, é um desperdício, Thiago. É a única chance que a gente tem de mudar o país. Como é que você vota nulo? Não tem ninguém que me agrada. Não, tem sim. É você que não se informou, você que não procurou. Essa história, não confia em ninguém presta, não. Se você procurar lá, vai ter alguém sim que possa fazer a diferença. Vai ter alguém que vai encher teus olhos, vai agradar o teu coração e você vai falar, Senhor, meu voto vai ser nesse, o resto o Senhor vai fazer. Acreditar é orar por essa pessoa para que ela venha fazer a diferença. Então é um grande desperdício. É como abrir uma porta de emprego e você não ir porque você acha que ela não é boa. É um desperdício. Você tem que trabalhar para poder saber como que é aquele emprego. Tudo na vida, né? Você tem que viver para saber. Então o voto é isso. É um grande desperdício. A única oportunidade que você tem de tantos em tantos anos para mudar o país, você vota branco. Não, eu não votaria nulo. Não. Já votei, viu? Mas hoje, mais não. Não votaria nulo e nem branco. Eu escolheria um partido. Tem que ter alguém, Thiago, não é possível. Tem que ter alguém. Então é um risco, né? Procurar, estudar, saber quem é, o que ele oferece, o que o partido dele oferece e votar. Nem sempre vai acertar, mas você votou, fez a sua parte. Eu acho sobre o voto nulo e sobre o voto em branco que os brasileiros que assim o fazem são brasileiros preguiçosos. Brasileiros que não têm voz para estudar, não têm energia para estudar, não têm coragem de estudar, ler as propostas dos candidatos e assim correr atrás de uma melhoria conjunta para o nosso país. Então acho que são covardes. Então, sobre votar nulo, são acho que pessoas que não sabem muito como votar, tipo, não, sabe, tem aquela indecisão, não tenho quem votar, vou votar nulo. Nenhum me agrada. Então é isso, são pessoas que, tipo, votam nulo. Por não saber muita coisa, eu acho que não é um problema, não. Então, aí que tá, o voto nulo diz que se a gente votar em nulo, como é que fala? Os votos vai para quem tá ganhando. Se a gente, é que nem eu não votei, aí eu vou ter que pagar uma taxa. E diz que se você for comprar alguma coisa, diz que o título acaba a gente não conseguindo comprar nada por causa que o título tá bloqueado. Eu não sabia, tá bloqueado, isso tudo. Então eu sinceramente, esse ano não sei, eu não saberia para quem votar, então que eu te falei, eu tô gostando da proposta dessa candidata aí, a Simone. Eu acho que eu ia votar nela. Mano, eu acho que se o voto nulo, o branco é a mesma coisa, né? Eu acho que se valesse, tipo, pra ninguém, acho que seria bom, né? Mas, tipo, o voto em branco, ele vai pra quem tá ganhando, né? Não? Eu acho que o voto nulo e o voto em branco é uma forma de protesto, sabe? Eu mesmo já votei em nulo, já votei em branco, e meu sentimento para votar em nulo, para votar branco era revolta, sentimento de protesto. Ninguém me representa,
Eu acho que nós não devemos votar em nulo e nem em branco, tem que votar. Alguém tem que ganhar. A gente tem que acreditar. Eu já votei, mas agora não voto mais não. Então, até 2018, novamente, lá como falava, né? Até não, né? Em 2018, quando eu comecei a me interessar, eu achava que, não, mano, vai votar nulo, vai passar o voto lá pro Bolsonaro, lá, vai passar o voto pro outro. Mas depois eu entendi, né, que, tipo, até uma forma de protesto também. Quando você não tá com a cara nem de uma nem de outra, tipo, tudo bem. Você não vai ser, né, tipo, não é um crime você votou lá, o outro foi eleito, não é um crime. Não foi eleito porque o outro não apresentava condições de ser meu candidato. Então, e é outra coisa também que quem foi eleito ali, a gente vai ter que continuar lutando nas ruas, vai ter que continuar falando, vai ter que continuar brigando. Então, o voto nulo, então, é até uma forma de protesto, né? Então, o que mais vai importar é a gente brigar, batalhar na rua, até na internet também, até, né, onde puder falar, continuar brigando, continuar batalhando. Lógico, se for eleito um menos piorzinho ali, até melhor, mas é isso. O voto nulo ali é até uma forma de protesto, às vezes, assim, pra pessoa. Eu acho que na democracia que a gente vive hoje, segundo o que eles falam e tem no papel, né, que não é nada disso daí na prática, eu acho que se for o voto nulo e o branco, é uma opção até que boa, porque tipo assim, não foi ninguém que eu escolhi, eu vou ter a opção de quem tá ali. Então, se a pessoa não... todo mundo chega lá e fala bonito, na prática não acontece nada, eu não conheço ninguém, não sei qual que é a qualidade dela, não vejo favorecendo nada a população, eu prefiro essa opção de nulo, para votar nulo, e caso todo mundo votasse nulo, ter outra classificação de outras pessoas para assim, se alguém se agradar com aquilo ali, ver alguma certa qualidade para a população, aí tem uma oportunidade até mesmo, tipo, cancela aqueles e seria ter uma qualidade, que tipo, eles viram que não serviram para a população e dava oportunidade já para outros que estão. Não tipo, não, vamos debater só naqueles que tá ali, tá ligado? Tipo, já ia eles, mas não deu certo, beleza, vamos se retirar aqui numa humildade, vamos ver se tem alguém que vai tomar a frente aí do Brasil e vai vir com a melhoria. E não só eles, como foram saíram, não deu para ir, mas porque eles não podem apoiar também os que estão, se a opinião é a mesma, é a melhora para a população. Nunca votei nulo, não sei se votaria. Eu acho que cada um tem uma opção e, né, eles têm a deles de votar. Eu não votaria não, eu acho que, sei lá, acho que a gente tem que votar em alguém, né? Então é só escolher e votar. Nunca votei não, em nulo não. Voto nulo e voto em branco, muita gente fala que tem quem veja como protesto, tem quem veja como se abster do problema e deixar rolar, mas eu não sei, não tenho opinião formada. Dependendo, sim. Dependendo, eu votaria em branco, sim. Acho que quando você vota nulo, você também tem direito de reclamar. Porque você tirou o seu da reta pra falar assim, eu não vou votar em ninguém porque eu não concordo com ninguém. Tá bom, mas se você votou nulo e alguém colocou, sei lá, votou no Bolsonaro, e várias pessoas votaram no Bolsonaro, e você votou nulo, Bolsonaro vai ganhar e você não pode falar nada, porque você não votou. Você nem sequer votou no adversário, sabe? Você só falou assim, o que for tá bom pra mim. Eu acho que é uma falta de responsabilidade você votar nulo. Em hipótese alguma, eu votaria nulo. Tanto que com 16 anos eu não tirei o meu título de eleitor, porque eu fiquei pensando, mas se eu votar com 16 anos, com a cabeça que eu tenho com 16 anos, e se eu votar em alguém que é errado? E se eu votar com alguém que, tipo, sei lá, é machista e eu não sei o que é machismo ainda direito? E se eu votar em alguém que pode prejudicar um monte de gente? Porque eu acredito que quando eu voto pra população. Eu tenho que votar porque é melhor pro país, não porque é melhor pra mim. Então eu quero votar, não quero votar nulo em nenhuma... deputado, vereador, não quero. Mas eu quero estudar muito pra saber qual que é o melhor pro país e pra mim.